Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Arrumando meu cabelo. Boa tarde. Hoje a gente vai começar o segundo livro dos Profetas Menores, o livro de Joel. Que gente. Como é que tá aí a tarde de vocês? A meta é tornar cada dia um dia memorável. Marcar esse dia, conhecer gente nova, fazer algo diferente. Não dá para viver todos os dias iguais, não dá. Ler algo novo, aprender algo novo, ensinar algo novo para alguém. A resposta é que dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá? Livro de Joel, segundo profeta, entre os profetas menores. Como eu disse para vocês, eles não são menores de importância. São menores porque o livro deles são pequenos, tá? O livro de Oséias tem 14 capítulos e o livro de Joel tem só 3. Então hoje a gente vai começar a ler Joel e provavelmente a gente vai terminar de ler ele hoje mesmo. Mas o que eu quero que vocês se atentem é ao conhecimento da palavra, tá? Conhecer, saber o que está escrito. Alguém dizer para você, o Joel é um livro da Bíblia, você saber que é. Joel é um livro da Bíblia do Novo ou Antigo Testamento? É do Antigo Testamento. Joel é um livro o quê? Histórico? Tá entre o Pentateuco? Não, Joel é um livro profético. Então é você conhecer a Bíblia, é você saber o que tem nesse livro, entender um pouquinho do que Deus queria falar, de como Deus age e agia com o seu povo. Como que a gente fica sabendo? Lendo. Como que a gente fica sabendo? Acessando isso. Se nós não lermos, nós não vamos saber, né? Então, muita gente é a primeira vez que vai ler o livro de Joel. Muita gente nem sabia que tinha esse livro aqui. Mas nós vamos ler ele hoje, beleza? Que o Senhor nos acompanhe, abre a sua Bíblia. Se você quiser, faça anotações. É muito bom também você ir lá no YouTube, pegar outros vídeos, pregações ou estudos baseados no livro de Joel, para que você possa conhecer um pouquinho mais do que está escrito aqui, beleza? Vamos lá. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel foi filho de quem? Petuel. Deixa eu levantar a Bíblia aqui. Ó, a praga de gafanhotos e a seca. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles. Isso está falando o quê? Passa essa história de geração em geração. Não deixa morrer, tem que falar. O que estes falam e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Então ele está dizendo, conta para os seus filhos, que os seus filhos contem para os filhos dos seus filhos e que estes passem às gerações seguintes. Isso quer dizer, não deixa essa história se perder. O que o gafanhoto cortador deixou? O gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, o que ele está querendo dizer? O que um deixou, o outro comeu. Olha só, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Isso quer dizer, não vai sobrar nada. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo,
pois foi tirado da boca de vocês. Boa tarde, Cleberson. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as suas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as casas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando você se afasta de Deus, quando nós nos afastamos, tudo que nós conquistarmos vai ser devorado. Joel, ele viveu no tempo dos profetas em que Israel se rebelou contra Deus. Ele fez estátuas para adorar. Eles deixaram de cultuar o Deus verdadeiro, deixaram de colher ofertas para Deus e dedicavam tudo que eles tinham aos deuses pagãos. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. Então, não importa qual era o ramo, não importa se eles eram de videira, se eles plantavam videira, não importa se eles eram lavradores de outro tipo de plantação, não importa se eles plantavam, se eles trabalhavam com gado, não importa qual era o tipo de cultura que eles trabalhassem, tudo era destruído. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãs, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, é o estado depressivo, né, que tomou conta da nação. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Ele clama por arrependimento. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos seus olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? O povo estava tomado de tristeza. Eu imagino um povo semelhante ao dia de hoje, as pessoas com estado depressivo, ansioso, mesmo tendo muito recurso financeiro. Eles estavam ansiosos, depressivos, eles estavam tristes, eles não se alegravam mais. As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Todo o alimento foi perdido, como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Não havia nada que tivesse sendo sustentado depois que eles se afastaram do Senhor. Aqui o profeta encoraja o povo a contar as futuras gerações a história terrível da invasão dos gafanhotos e a seca. Até a natureza, até coisas relacionadas à natureza mesmo, né?
estavam chegando no meio daquele... Boa tarde, Vilma. Até os gafanhotos estavam invadindo Israel e consumindo as coisas. Por quê? Porque era um povo que estava... A gente leu no profeta Oséias que o povo estava afastado de Deus. Eles estavam se prostituindo. Eles estavam trocando a presença de Deus pelas coisas do mundo. E como consequência, tudo estava sendo perdido. Eles plantavam, mas não conseguiam colher. Eles tinham o gado, mas o gado estava passando fome. Por quê? Porque não tinha alimento. Capítulo 2. O dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no seu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Joel vem para anunciar que o dia do Senhor está próximo. Joel vem para anunciar. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve desde os tempos antigos, nem haverá outro depois deles, pelos anos seguintes de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é um jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como o deserto. Nada lhe escapa. Onde eles passam, eles causam destruição. A sua aparência é como a de cavalos e como de cavaleiros, assim correm. Com o estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes da casa, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme e o céu se abala. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Deixa eu marcar essa parte aqui das estrelas deixem de brilhar. O Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão da estrela. E as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa suas ordens é poderoso, sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Quando você pega o livro de Joel para ler, você vê a anunciação de desastres que estão prestes a acontecer por conta do pecado. Coisas que viriam de acontecer porque as pessoas se afastam de Deus. E na nossa vida não é diferente. Coisas são destruídas, coisas são derrubadas, a gente perde coisas, a gente deixa de viver coisas, a gente perde a alegria quando nós nos alegramos com o pecado e adoramos outro Deus além do Senhor. A partir do versículo 12, o profeta exorta o povo a se converter ao Senhor, a jejuar. E ao mesmo tempo aponta para a bondade e misericórdia de Deus, que está sempre pronta a mudar de ideia e não castigar. Vamos continuar aqui. Versículo 12 do capítulo 2 de Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Não está sendo diferente, né, Vilma? No tempo atual, na nossa vida, muitas vezes a gente se encontra em uma posição semelhante. Em que aquilo que a gente conquista é perdido, em que aquilo que a gente almeja, a gente não alcança. Por quê? Porque nós andamos desgarrados e longe do Senhor, colocando muitas coisas na frente dele. Mas ele diz, convertam-se a mim de todo o coração,
Com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as roupas. Converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. E Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia. E ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Olha só a oração que o Senhor está fazendo, ensinando o seu povo. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. O amor de Deus é imbatível. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto. O Senhor vai trazer vida novamente. As figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas com justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. O amor de Deus é tremendo, sim, Vilma. O amor dele nos constrange, e mesmo com os nossos pecados, e mesmo com as nossas dificuldades, e mesmo quando a gente vira as costas, ele está sempre de braços abertos. Muitas vezes nós damos uma volta maior que deveríamos dar. Mas ele está sempre nos esperando e dizendo: tudo que foi roubado eu vou restituir. Tudo que foi perdido eu vou restituir. Eu farei de vocês com que vocês não sejam mais motivo de vergonha. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Isso é muito, muito atual. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está anunciando a volta de Cristo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Olha que lindo isso. Nos últimos dias eu derramarei. Quem nunca ouviu uma pregação sobre esse texto, né? Nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão. Os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Capítulo 3. Não, ainda aqui no capítulo 2, a gente vê Deus se compadeceu do seu povo. Ele prometeu remover para longe o invasor que vem do norte e dar ao povo comida em abundância. O Senhor, ele sustenta o seu povo. O Senhor Deus promete derramar o seu espírito sobre toda a humanidade. Ele mostraria prodígios no céu e na terra, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Essa passagem é citada também em Atos 2. Vamos lá, Atos 2, 27, o dia de Pentecoste. Atos 2, 17. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias que olha só. Atos 2 fala da vinda do Espírito Santo e aqui está escrito, mas o que está acontecendo é o que foi dito nos dias do profeta Joel. Quando o Espírito desceu sobre o povo e todo mundo ficou falando que eles estavam embriagados, que eles estavam loucos, aí Pedro disse, o que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se transformará em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia aqui foi lembrada lá em Atos, na descida do Espírito Santo. Muito interessante. No capítulo 3, Deus promete trazer o seu povo de volta dos lugares distantes, para onde foram levados, e anuncia que fará com as nações o mesmo que elas fizeram com o seu povo escolhido. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Capítulo 3 do livro de Joel. Vocês estão acompanhando? Capítulo 3 do livro de Joel é o último capítulo. Joel é um livro bem pequeno. O profeta Joel, a gente aqui no livro mesmo tem poucas informações sobre ele, só fala que ele é filho de Petuel. E ele vem anunciando para o povo que havia de acontecer. Mas ao mesmo tempo que ele fala tudo que vai acontecer, o tempo todo ele diz, mas vocês podem voltar para Deus, porque ele vai se arrepender. Se vocês voltarem para Deus, se vocês se arrependerem, ele muda o discurso a respeito de vocês. Ele vai restaurar vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, ele não vai castigar mais vocês. Capítulo 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo, eu que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. As pessoas estavam dando filhos, meninos, em trocas de prostitutas. E venderam meninas por vinho que beberam. Os filhos deles estavam sendo trocados por prostitutas e as filhas deles estavam sendo trocadas
por vinhos. Sabe, hoje no contexto de hoje não é muito diferente. Quando um pai ou uma mãe prefere estar no ambiente de bebida e de prostituição ao invés de estar com os próprios filhos. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e as filhas de Jerusalém e os filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei a este lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei filhos e filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes o venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apresentem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali se assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor será o refúgio do seu povo. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião. O meu santo monte Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite. Todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom será um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. A gente tem a anunciação de muitas coisas ruins, mas ao mesmo tempo a gente tem palavras de esperança de Deus para nós. Ainda que tudo tenha sido roubado, consumido pelo gafanhoto, ele promete restituir. Ainda que o povo esteja passando por tristeza, desilusão, onde eles não têm mais ânimo, não têm mais alegria, porque eles pecaram contra Deus. E eu não tô falando desses pecadinhos que você acha que as pessoas pecam, não, de falar mal dos outros, não, porque isso é um pecado também, atrasa muito sua vida. Mas tô falando de gente que pegava o seu filho e dava em troco de prostituta. Não existia amor, não existia respeito. Se você acha que hoje as pessoas não cuidam da sua família, não cuidam dos seus filhos, se você acha que a nossa sociedade está corrompida e que as pessoas não têm respeito por ninguém, você precisa ver como era nessa época aqui. As pessoas eram tão pecaminosas que elas não faziam nada que agradava a Deus.
Elas não tinham respeito uns pelos outros, não tinha nada que fazer com que elas amassem as outras. Era cada um por si, era aquela lei, olho por olho, dente por dente. E se fizesse errado, cortava a mão, cortava o braço, cortava o pescoço, matava, abria a barriga das mulheres grávidas. Era uma situação realmente absurda. Era um caos, ninguém respeitava o que era de ninguém, todo mundo roubava o que era do outro. Eles faziam estátuas e cultuavam essas estátuas, pegava todo o dinheiro deles e eles faziam cultos a deuses que não poderiam responder eles. Esse era o povo de Israel. O povo de Israel estava corrompido, passando seus filhos ao fio da espada para sacrificar com o sangue a deuses. Mas Deus estava falando, eu amo vocês. Venham para mim, venham de volta para os meus braços e tudo que vocês perderam eu vou restituir, mas eu quero que vocês sejam convertidos de coração, enchem o coração de vocês de amor, voltem-se para mim com jejum, com oração, amando a Deus, amando as pessoas, porque o que Deus quer é relacionamento conosco. Quando a gente vira as costas para Ele e vai vivendo da maneira que a gente quer, com as nossas distrações, fazendo de muitas coisas do nosso Deus, idolatrando, dizendo, eu não vivo sem fulano, eu não vivo sem ciclano, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo, eu não vivo sem carro, eu não vivo, sabe? Você pode viver sem qualquer coisa, você só não pode viver sem o Senhor. Porque se você tiver Ele, você tem tudo. Se você tiver o Senhor, você tem tudo. Então não importa se você buscou do seu jeito e aí em algum momento você vai perder, você vai se ver vulnerável, você vai se ver... Eu não tenho mais isso que me sustenta, eu não tenho mais essa pessoa que me ampara, eu não tenho mais essa pensão, eu não tenho mais o cartão de crédito de fulano. Eu me lembro quando eu vim aqui para São Paulo, eu usava o cartão de crédito do meu ex-marido, vinculado à minha conta do PicPay. Eu pagava no crédito, eu não sei se você sabe, mas tem como cadastrar um cartão de crédito e passar ele pelo aplicativo. Teve um tempo lá que eu não sei o que aconteceu. O negócio bloqueou o cartão e eu não conseguia mais usar. Eu tinha R$200 de limite no cartão da Nubank. E aquele cartão, o Senhor foi me sustentando e prosperando, porque quando eu menos esperava, aumentava R$50 de limite. E às vezes eu não tinha o dinheiro para comprar e eu ia lá e usava aquele limitezinho do cartão, R$50, que aumentava. Há um ano atrás, meu limite do cartão da Nubank era o único que eu tinha. Na verdade, é o único cartão que eu tenho de crédito até hoje. E é da Nubank, o limite dele é 1.000 e pouquinho. Mas quando eu vim pra cá, ele era R$200. E aí o Senhor tira as coisas de você, te afasta de situações e Ele continua te provendo, continua te mostrando que não é essa situação, que não é essa pessoa, que não é esse emprego, que não é esse país, que não é essa cidade, que não é essa casa, não é nenhuma situação dessa que te sustenta, é Ele. Ele te sustenta, Ele te guarda. E apesar de tudo que nós fizemos, de tudo que nós fazemos, seja digna de culpa, condenação, seja digno de punição, ele ainda diz, voltem-se, se arrependam, jejuem, eu amo vocês. Eu estou aqui para curar suas feridas e te restituir. É as promessas que ele fez no livro de Joel, prometendo que ele derramaria o seu espírito, prometendo que ele nos daria visão, dizendo que ele daria sonhos aos nossos velhos, os nossos jovens teriam visões, todos os nossos filhos profetizarão, porque Ele vai se manifestar no nosso tempo. Eu quero que vocês conheçam a palavra. Eu quero que vocês saibam que existe o livro de Joel na Bíblia. Que o livro de Joel é um livro profético. Que o livro de Joel tem 3 capítulos. O que está falando aqui? A profecia descrita lá em Atos foi dita aqui no livro de Joel. Ai, tem uma coisa coçando na minha barriga. Tem uma coisa coçando na minha barriga. Então, eu quero que você conheça a Bíblia.
Conheça a Bíblia. O livro dos profetas menores são 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros dos profetas menores que a gente vai estudar nos próximos dias. Vai ler, eu quero que você conheça a letra. A revelação, você vai precisar de contato diário com a palavra, né? Para você entender quantas revelações que podem existir por baixo desse texto. Existem tesouros escondidos aqui. Mas quando a gente faz uma leitura assim breve, como nós fizemos, é a título de conhecer só a palavra, né? Você saber que a Bíblia tem 66 livros, você saber que 39 está no Antigo, 27 está no Novo. Então, quando você ouve o livro de Joel, você já vai saber. O livro de Joel é um livro poético e ele fala daquela profecia lá de Atos 2. Tá no livro de Joel. É no livro de Joel que diz: diga ao fraco, eu sou forte. O que ele está querendo dizer com isso? Libere palavras positivas ao seu respeito. Você pode estar fraco, mas você tem que dizer ao seu respeito: eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, eu não vou desistir. Libere palavras boas a seu respeito. Ele está dizendo aqui, capítulo 3, versículo 10, está dizendo assim, que o fraco diga, eu sou forte. No versículo 16 ele diz, o Senhor será refúgio do seu povo. E não tem como você não crer nessa palavra quando você lê ela todos os dias. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Leia a palavra, conheça a palavra, tenha intimidade com a palavra. Não vai ter como você vencer sem fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vai ter fé assistindo jornal? Não. Vai ter fé assistindo novela? Não. Vai ter fé assistindo filme? Não. Vai ter fé conversando fiado? Não. Vai ter fé murmurando? Não. Vai ter fé fofocando? Não. Vai ter fé ouvindo música? Não. Vai ter fé ouvindo a palavra. A não ser que a música cante a palavra de Deus, não vai ter fé. Nossa, mas eu preciso que Deus aumente a minha fé. Como que Deus vai aumentar a sua fé? Quando você lê a palavra. Já está disponível. Ele já fez tudo que precisava fazer. Agora é a minha e a sua vez. De se preparar, porque o Senhor, ele disse, eu quero usar vocês, vocês são os trabalhadores dos últimos tempos, talvez em algum momento a gente não vai ter o livro físico, mas ela está gravada no nosso coração, ela está gravada na nossa mente, e aí a gente vai usar todas as nossas habilidades, não é para gravar a música da modinha, não é pra gravar a declaração de amor que a gente vai fazer pro cara, não é. A gente vai usar a nossa mente, essa capacidade de memorização que a gente tem pra amar a palavra, pra guardar a palavra, pra memorizar a palavra, tá? O livro de Joel é o segundo livro dos profetas menores, está no Antigo Testamento, tem 3 capítulos e é Joel que profetiza a descida do Espírito Santo, que é manifesta lá em Atos 2. Eu quero que você lembre. Eu quero que você lembre. Beleza? Eu amo você. Amanhã, 7h30, a gente tá com a live de Mulher Virtuosa. A partir de amanhã também a gente começa as lives às 8 da noite, promovendo pessoas, que são pessoas que têm histórias com o Senhor também, que querem destravar live também, porque às vezes a pessoa quer fazer live, mas tem vergonha, não consegue sozinho, parece que tá falando com as paredes. E às vezes você vai falar com você mesmo, porque às vezes não vai ter ninguém na sua live, mas tá tudo certo, esse é um processo seu. Eu até hoje, às vezes eu faço live, só tô eu aqui, mas você tem que entender que você está plantando pra você, você tá criando a sua realidade com aquilo que você fala. Então fale da palavra, fale da mensagem que você carrega, não feche a sua boca, tá bom? Então, a partir de amanhã a gente tem 7h30, 2 da tarde e 8 da noite.
Hoje não tem 8 da noite, tá? E se vocês quiserem fazer a live comigo das 8 da noite, durante a semana, final de semana, a partir de segunda-feira que vem, porque quinta, hoje é quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo eu já tenho as pessoas. Então, a partir de segunda-feira, se vocês quiserem fazer comigo à noite, a gente pode marcar para as 8 horas. Beleza? Amo vocês. Então, dito até depois do fim. E ame a palavra. Leia a palavra. Guarde a palavra no seu coração. Tá bom? Tamo junto.